Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Primeira parte da Parashá Emor, Levíticos 21, capítulo 21, versículo 1 por diante. Diz o Eterno a Moshe: diga aos sacerdotes, filho de Arão, que, ao encontrar uma pessoa morta, que busque não se impurificar, tocando e se aproximando a ele. Mas, por outro lado, tem o mandamento de enterrar uma pessoa. É um tipo de bondade, de dar um destino digno aos restos mortais. Então, enquanto tem outros, deve chamar outros que façam o enterro. Se não acha outro, então ele sim se impurifica. Você deve buscar, não se buscar a evitar. Somente com exceção de sua esposa. Sua esposa próxima dele, que esteja noiva virgem, ou com a qual ele casou quando estava virgem. Como veremos adiante, que é o casamento ideal de Cohen, com uma virgem. A essa mulher ele deve sim se impurificar, cuidar de sua sepultura, nem que esteja que se impurificar. E também poderá se impurificar para ajudar a sepultura de sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha e de seu irmão. Quanto à irmã, se ela estiver ainda virgem e ainda não se casou, então ele se impurifica para cuidar da sepultura dela. Se ela se casou, que cuide dela o marido. Isso aqui vale em qual esposa que o sacerdote deve participar de enterrá-la. Aquela esposa legítima dele, que não tem nenhuma proibição, nenhuma transgressão em se casar com ela. Porém, não se impurificar o marido para sepultar uma mulher com a qual não devia estar casado, a qual profana o seu sacerdócio. Adiante vamos ver que o sacerdote é proibido de casar com diversas mulheres que israelita normal poderia casar, e casando com ela está profanando o seu sacerdócio. Por consequência, se ela morre, não poderá participar da sua sepultura. E vem outras proibições. Semelhantes a todo o povo de Israel, não deverão, no momento de luto, fazer os hábitos idólatras de cortar seus pelos da cabeça, os seus pelos da barba, com navalha. Em nenhum momento. Proibido de cortar a cabelo da maneira que os idólatras faziam, que viu semana passada. Por cima se corta toda a moleira e deixa por trás, de orelha a orelha, o cabelo. A maneira dos idólatras de cortar, como sinal de luto, o sacerdote é proibido, assim como a israelita. Outro mandamento: que não cortem sua barba com navalha, que atinge a raiz do cabelo. E no momento de luto, não se arranha, não atinge seu corpo, que é outro hábito idólatra de ferir e flagelar o corpo no momento de luto. O tribunal deve forçá-los a se manter santificados para Deus e não profanar o nome do Eterno vosso Deus, pois eles são aqueles que oferecem as oferendas queimadas para Deus. O pão divino eles oferecem, então eles têm que ser tratados de maneira diferente, para obrigar eles a se manter refinados, por um lado, e ter suas recompensas, por outro lado. Então, não deverão desposar nenhuma mulher que tenha alguma vez cometido uma relação que lhe era proibida, ou nenhuma mulher que nasceu de uma relação de um Cohen com uma mulher com quem ele não devia casar. Digamos que uma pessoa que já teve alguma relação proibida, não pode mais casar com Cohen, nunca mais. E se casou com Cohen apesar da proibição e nasceu para eles uma filha, essa filha está proibida para os Kohanim casar. Mulher viúva de seu marido, mulher divorciada, não tomarão de esposa. Tudo isso faz parte da distinção do Cohen. Santifique a ele, pois o pão do teu Deus ele te oferece, santificado ele será para ti. E você deve respeitá-lo como algo sagrado. Então, em cada situação, deixa ele receber primeiro, deixa ele falar primeiro. Se tiver uma honraria,
ele pega o dia primeiro chamado na Torá, está numa refeição, alguém tem que guiar a bênção final da refeição, deixa o Cohen fazer essa guia. E com isso estamos respeitando a Deus, que essa pessoa serve de maneira mais próxima que nós, está mais perto de Deus. Se uma filha de um Cohen, casada ou noiva, a discussão no Talmud se vigora só no casamento ou também no noivado, se prostitui, está além de estar cometendo o pecado de adultério, está profanando a santidade de sua família. Então, em vez do apedrejamento comum que teria, ou da outra punição que teria, das 4 punições capitais que temos no tribunal, ela terá uma pena mais severa, com a morte com instrumento aquecido, metal aquecido pelo fogo. E segue no versículo 10. O sumo sacerdote, em cuja cabeça seja ungido o azeite especial da unção, e ele foi nomeado para vestir as roupas especiais do serviço a Deus, não poderá deixar seu cabelo crescer mais que 30 dias. Então, no mínimo, uma vez por mês tem que cortar o cabelo. Por mais que esteja enlutado deixa o cabelo longo, o Cohen não pode deixar ficar ter uma imagem não apresentável. Tem que estar de boa apresentação e por isso deverá cortar o seu cabelo no máximo, no mínimo uma vez por mês. Suas roupas não rasga. Quer dizer, os hábitos do luto são cortar as roupas, deixar o cabelo crescer. O Cohen não corta a roupa e não deixa o cabelo crescer. E não se purifica. Repete umas coisas que já vimos sobre o Cohen normal. Mas aqui o sumo sacerdote não se purifica por nenhum morto, nem por seu pai e por sua mãe. O único pelo qual o sumo sacerdote vai se purificar, se ele encontrar no lugar isolado um morto que não tem quem cuide dos seus restos mortais, esse sim mesmo o sumo sacerdote se cuida dele, é chamado Met Mitzvah. O morto, que a mitzvah é somente tua, encontrou ele sozinho no campo de enterrá-lo. Cuidar de sua última honra. Mas tirando isso, ele nunca se purifica nem para seus parentes imediatos. E do templo não sairá, apesar de ter um luto, ele não vai na sepultura, ele continua servindo oferendas, apesar de estar enlutado no dia. E não deve profanar o santuário do seu Deus, pois ele foi ungido, ele está coroado com o azeite da unção, santificado por Deus. E o sumo sacerdote deve obrigatoriamente casar com uma mulher virgem, que esteja virgem. Por isso, se for uma viúva ou uma divorciada, ou ainda aquelas duas que falamos antes, uma que já teve uma relação proibida, ou que nasceu de relação proibida com Kohanim, estas ele não tomará de esposa. Somente uma virgem do seu povo ele tomará de esposa. E com isso não irá profanar a sua semente, pois eu sou o Eterno que santificou ele. Então você vê que a viúva é uma proibição específica de sumo sacerdote. Enquanto a divorciada que teve relação proibida ou nasceu de relação proibida é uma proibição geral de todos os Kohanim. Até aqui a porção do Chumash desse domingo. Shavuot Tov.